é o seguinte, eu tive a honra de ter estudado com a Beatriz Luz na faculdade, que se transformou em uma irmã, somos irmãs, né, Bia? Muito queridas, e eu convidei ela para esse painel e falei assim, Bia, vem participar, porque assim, tem tudo a ver, né? A gente, o Somos Um é ter essa consciência, essa expansão de consciência de unidade, de saber que o que a gente come, o que a gente consome, o que a gente está tudo ligado, e a economia circular tem tudo a ver com isso. Então, eu falei, a gente precisa ter um painel sobre economia circular, e aí eu chamei a Bia para estar presente aqui, e, e a Bia criou esse painel com mais 3 amigas, né, 2 no caso. Então, eu vou começar apresentando a Beatriz Luz. Ela vai falar sobre a nova economia, educando e inspirando a transição. E deixa eu ver aqui. Ah, tá. O objetivo do painel é apresentar a economia circular com um novo modelo de desenvolvimento macroeconômico da Europa, que já é prioridade número 1 e que remodela as cadeias produtivas globais. Elas vão mostrar como a discussão está evoluindo no Brasil e a visão que já foi construída para a América Latina e o olhar de novas oportunidades de negócio e competitividade. Vão falar da energia para a mudança, educação e inspiração. Vão também apresentar a revista Agni, que fala de educação para a transição. E a Bia, bem, falando dela, né, engenheira química que nem eu, mas, gente, ela é uma incansável pessoa que está, assim, começou na Europa, estudando na Europa, foi fazer lá, na verdade, nosso trabalho final já foi sobre meio ambiente, né, eu estava junto no grupo dela, só que eu não fui para a área de meio ambiente, e ela se mudou para a Europa, foi fazer lá mestrado na Europa, e começou a trabalhar com... Na verdade, o nosso trabalho final foi uma economia circular, mas não falavam em economia circular, né? Mas foi uma economia circular, e ela começou a estudar isso na Europa, na Inglaterra, e que está anos-luz do que está no Brasil, e ela é a referência de economia circular no Brasil, fundadora da Exchange for Change, para fazer For Change Brasil, Exchange for Change Brasil. Bia, a palavra é tua, minha amiga, irmã. Não, é uma grande honra poder estar aqui com todas vocês. Toda vez que a gente se encontra, a Lara e eu, a gente começa a conversar e a gente vê que está tudo sintonizado, né? Do alimento que a gente come, da forma que a gente vive, dos produtos que a gente escolhe para consumir e como que a gente se comporta, né, em relação às nossas atitudes, os nossos valores. Então, a gente vê que tem um movimento aí, como a Lara falou, de reflexão global para uma nova economia, uma economia mais equilibrada, mais regenerativa, onde somos todos né, um só planeta, um só corpo, e a gente precisa estar cada vez mais integrados entre si e aprendendo a colaborar e a fazer junto. Então, a gente vai trazer aí esses aspectos, né? Como é que toda essa discussão vem para dentro de um modelo econômico, como que a gente pode recriar, repensar produtos, remodelar essa economia para que a gente continue aí num planeta que a gente consiga regenerá-lo e não destruí-lo, né, na medida que a gente vai produzindo e consumindo. E eu queria já agradecer também a Vanessa e a Marinês, que estão comigo aí nesse painel e nessa jornada, né? Parece que o universo vai colocando pessoas que pensam como a gente, que estão na mesma sintonia de querer trazer algo diferente para perto da gente. Então, agradeço muitíssimo aí a Vanessa e a Marinês e espero que vocês curtem aí a nossa jornada, que a gente vai trazer. Eu vou começar, então, falando um pouco de conceito, mas a ideia é trazer só algumas imagens e frases e explicar um pouquinho do que a gente aprendeu ao longo desses 7 anos que eu estou trabalhando nessa transição e como que é importante a educação para inspirar a mudança, né? Então, a gente espera que esse painel inspire a todos aí, trazer um pouquinho da nossa experiência para a gente seguir junto aí
esse novo mundo, não é, Lara? Isso aí. Então, eu vou começar mostrando um videozinho que eu acho que traz um contexto bacana para a gente. Deixa eu abrir aqui, então. Lara, me diz se vocês estão vendo a tela do vídeo. Estamos vendo. Aí que eu não estou vendo. É só apertar play. Quer dizer, você vai ter que ampliar e apertar play. Ah, tá aqui. Quando você compartilhou, você A clicou. importância da economia circular vem devido a uma situação global de escassez de recursos naturais, de uma produção e consumo que nos levou a uma geração de resíduos enorme e a falta de um olhar para esses resíduos e para toda a produção após o uso dos produtos. É a solução para as 3 grandes crises planetárias: clima, biodiversidade e poluição, e é a forma, o elemento-chave para as empresas sobreviverem ao futuro. Essa consciência do problema que o contexto atual, a produção atual, gera resíduos, gera poluição e gera emissão, é o que nos faz olhar que a gente precisa seguir um novo modelo, um modelo que possa se desenvolver desconectado da exploração dos recursos naturais, um modelo pautado na efetividade das soluções e não mais na eficiência, porque ser eficiente não é mais suficiente. A gente só vai estar retardando o desgaste dos recursos naturais. Eu gosto de começar trazendo uma contextualização com o exemplo do acidente de Brumadinho. Então, na verdade, não é uma reflexão de como que o acidente aconteceu, nem por quê, mas é uma reflexão sobre esse modelo produtivo que a gente extrai o minério do meio ambiente, utiliza os produtos, isso é muito importante, e depois, no final, fica para trás aquele passivo que a gente simplesmente coloca numa barragem, para deixar ali ele paradinho durante muito tempo. E a gente costuma dizer, né, aquele rejeito da barragem, desde 1997, que a Universidade Federal de Minas Gerais faz estudos para mostrar que o potencial do uso daquele rejeito para substituir a areia. Então, a pergunta é, por que a gente não fez isso antes? Será que a gente precisa de cada vez mais desses acidentes para nos mostrar que esse modelo produtivo não cabe mais na nossa realidade? A gente falar do mercado de reuso, né? Essas plataformas que estão sendo criadas para revenda de roupas, moda vintage, né? Tem um lado muito bacana, porque a gente está valorizando um produto que já está ali no mercado há muito tempo, só que tem um pequeno ponto que a gente tem que tomar cuidado. A economia circular fala da produção, mas também do consumo. Então, da cultura daquele consumidor que está consumindo através daquela plataforma alternativa. Em vez de ir na loja, eu vou comprar aqui de segunda mão. Ah, mas por que eu estou comprando? Porque simplesmente é mais barato? Ah, então eu posso comprar 3 vestidos ao invés de 1. É aí que está o problema. Então, a gente fala que é essencial para a economia circular não só redesenhar produtos e serviços, reavaliar o processo produtivo, mas o mais importante é rever valores, atitudes e comportamentos. E para vocês terem uma ideia da riqueza e do potencial da economia circular, ela pode gerar até 1,8 trilhões de euros em benefícios anuais para a Europa até 2030. Bom, então aqui é para... Fala, juventude, esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje nós vamos falar algo bastante interessante. Então aqui esse vídeo foi um vídeo que foi gravado para essa plataforma de jornalismo independente chamada Headline, e que eu achei que traz um contexto
Muito bacana, né? Então, eu vou trazer um pouco mais de números e informações agora aqui numa breve palestra, para a gente se inspirar aí mais um pouco nessa transição. Então, como a Lara apresentou, esse novo modelo econômico, a gente tem que repensar as formas de produção e consumo e, principalmente, a forma da gente se relacionar com esse consumo, né? Então, por isso que a gente fala que será que a gente está protegendo o meio ambiente se a gente simplesmente destruir menos? Né? A gente tem que entender que se a gente só trabalhar com a eficiência, a gente só vai estar retardando o processo de desgaste dos recursos naturais. Então, eu trago algumas imagens, eu gosto muito desse experimento do fotógrafo Greg Siegel, porque coloca muito esse contexto próximo do nosso dia a dia, da nossa realidade. Né? Esses números mostram que a população brasileira cresceu de 2014 para 2015, 0,9%, mas a geração de resíduo cresceu 2,9%. E esses números são refletidos também no contexto global, através de um estudo da ONU, que mostra que até 2050 a população vai crescer 25%, e se a gente continuar nesse modelo de extrair, produzir, consumir e jogar fora, a gente vai gerar um aumento de geração de resíduo de 70%. Então, o experimento do Greg Siegel foi provocar várias famílias a juntar a quantidade de material, de embalagem, de resíduo que é gerado durante uma semana. E aí a gente vê como que a gente também, o indivíduo, o consumidor, tem um papel extremamente importante nesse contexto de geração de resíduos e poluição. E quando a gente olha para os resíduos eletrônicos, eles crescem 3 vezes mais rápido que o pós-consumo. A gente está vivendo uma era digital, a era da conectividade, e a gente está vendo, então, esse crescimento desses resíduos eletrônicos, que às vezes não é tão visível para a gente, é mais fácil a gente ver esses resíduos das embalagens dos produtos, mas uma pesquisa da Inglaterra mostrou, e eu acho muito interessante, que 60% dos consumidores têm resíduos eletrônicos guardados na gaveta. Então, se a gente cria uma certa consciência, a gente vê, e eu me identifiquei muito com isso, porque eu tenho várias, aquela gavetinha ali, pequena da mesinha de cabeceira, cheia de cabos e carregadores, porque a gente não sabe o que fazer com aquilo. Então, como transformar isso em matéria-prima, né? E a gente chega até na questão da produção de alimentos, dos solos. A Federação Global de Agricultura mostra que 33% dos solos estão degradados globalmente. Então, não é apenas suficiente olhar para os processos para eles serem mais eficientes. A gente precisa reavaliar os processos produtivos. A gente desenvolveu uma produção baseada no que a gente chama de obsolescência programada. Vamos criar mais produtos cada vez mais rápido, mais funções, para os consumidores voltarem para a gente, quebrar mais rápido e eles voltarem para a gente, né? Mas isso não é mais o caso. Num contexto que a competitividade está cada vez maior, a gente vai simplesmente para o outro fornecedor. Então, a gente tem que pensar nessa nova forma de produzir e consumir, redesenhando produtos e serviços. Então, a gente tem que fazer uma reflexão além dos resíduos, redefinir os nossos valores, as nossas atitudes e as relações comerciais. Então, a economia circular é sobre novas formas de fazer negócio, mudar completamente o sistema. E aí a gente traz um pouco aqui do que a gente chama da pirâmide de valor, que é muito ilustrativa. Na economia linear, a gente pensa lá no topo da pirâmide a fase de uso. E na economia circular, a gente vê que tem vários ciclos produtivos de reuso, de conserto, de remanufatura, e a reciclagem vem ali no final. Então, não há simplesmente esse olhar de logística reversa, porque não existe resíduo ou fim de vida. Tudo é reaproveitado e recirculado. E aí, como a gente viu no vídeo, essa nova economia vai trazer, né, um impacto significativo
nas 3 crises planetárias de clima, na perda de biodiversidade e a poluição. Então, por isso que a gente tem que pensar nesse novo equilíbrio econômico. E nesse novo equilíbrio econômico, a gente pensa em escala, em desenvolvimento tecnológico, e o mais importante, as parcerias, como integrar essas cadeias produtivas, como que a gente, como consumidor, também tem um papel importante na tomada de decisão do produto. Então, a gente está pensando em novas formas de investimento, de retorno, para dar continuidade a esse novo modelo econômico. E a gente já tem uma visão da economia circular para a América Latina. E olha como tem uma sintonia muito bacana com esse momento nosso agora aqui, desse evento tão lindo. Né? A visão para a economia circular para a América Latina está baseada em 3 pilares. O primeiro, que é uma economia próspera, que trabalhe com e para as pessoas. O segundo é uma economia fértil e positiva para o clima. E o terceiro, uma economia saudável que fortaleça a biodiversidade. Então, a gente não está falando mais de ficar solucionando o problema. A gente está falando que a gente vai reinventar o sistema e vai evitar os problemas. Como a Lara sempre me fala, né, da importância de comer bem, da alimentação viva, de evitar a doença através do alimento, de trazer energia para o corpo. Então, é essa sintonia que a gente quer trazer desse novo modelo econômico. Então, o que é esse mindset circular? E aí eu vou trazer para fechar e para já chamar as nossas colegas para o debate, vou resumir em 3 aprendizados. O primeiro é que a tecnologia é somente uma parte da equação. A gente tem que pensar nessa integração da cadeia produtiva, nessa visão do todo, que está tudo conectado, porque senão a gente vai só simplesmente transferir o problema de um ponto da cadeia produtiva para outro. A gente precisa trabalhar em multissetores, porque a solução de um setor pode estar em outro setor. Então, é a indústria trabalhando com agro, trabalhando com a construção civil, a bioeconomia e o papel desse ator integrador, o papel do facilitador, que é muito a essência do meu trabalho, que a gente vem fazendo aqui no Brasil durante esses últimos 7 anos, de trazer educação, de inspirar os setores, criar ecossistemas para que todo mundo tenha uma visão comum, uma agenda comum de nova liderança e nova governança. Então, a confiança, a colaboração, as parcerias são elementos essenciais para a gente criar esse novo equilíbrio econômico, esse novo modelo. E aí, só alguns exemplos para a gente trazer para uma base mais material. Isso aqui é uma loja da Farm, quem é do Rio de Janeiro conhece, mas é uma loja que foi feita, esses tijolos ao redor da loja são todos feitos de casca de sururu. E como que surgiu essa ideia? Né? A concha do sururu, ela gera 6 toneladas, é um volume de 6 toneladas em Maceió. Sururu é uma comida típica lá da região, e através de uma discussão, de uma análise crítica, de testes, Marcelo Rosenbaum, um grande arquiteto, desenvolveu esse cobogó a partir dessa concha do sururu. Então, o que a gente traz aqui de inspiração? Todos os resíduos que podem ser trabalhados e pensados para gerar uma nova matéria-prima, mas a gente precisa integrar a cadeia, a gente precisa trazer a construção civil, os arquitetos, para desenharem, para colocarem isso como prioridade no processo construtivo. Por isso que a gente fala da integração de multissetores, dessa nova governança, e que só a tecnologia só vai trazer um piloto, um projeto. A gente precisa trazer isso para a escala. E aí, por exemplo, algo que é muito perto da gente, né, essa discussão toda de plástico, né, o Starbucks fez uma ação para colocar canudo de papel nas lojas, só que olha o que ele fez, ele colocou o canudo de papel embalado em plástico. Então, ele está tirando um elemento e ele não teve essa visão sistêmica de pensar o todo, de por que eu estou fazendo isso. Né? E aí a gente vê, por exemplo, o redesenho de embalagens, que a gente vê a latinha, que é um material totalmente
circular e fácil de ser reciclado, que lá na Inglaterra eles estão colocando, inclusive, água na latinha. Então, esse remodelagem de novas embalagens. E aqui no Brasil, a gente vê, por exemplo, a Omo falando como é que a gente vai vender mais detergente, produto de limpeza. A gente vai lançar um programa de lavanderia. Então, ele transforma o que era um produto num serviço. E tem um outro caso muito bacana, que é a produção de material de limpeza. Né? A Ivy, ela tem um produto de limpeza à base de laranja, totalmente natural, e ela criou uma embalagem onde você recebe na sua casa uma cápsula com o produto concentrado, porque no produto de limpeza, 90% é água. Então, para que carregar água para casa? Então, eles fizeram todo um modelo de negócio, né, que você bota só aquele concentrado, você recebe aquela embalagem e faz a mistura em casa. E você recebe em casa através de um programa de assinatura, e você pode coletar todas essas cápsulas e devolver quando você fizer uma nova compra. Então, esses são os novos modelos de negócio que estão surgindo, que eliminam essa visão de resíduo, de poluição, de emissão. Então, a gente precisa educar o mercado, porque o primeiro passo é a educação, entender do que se trata isso. E aí a gente traz o que a gente chama do círculo da transição. Para implementar soluções, eu preciso da educação, de promover debates, de inspirar o mercado para implementar soluções de formas colaborativas em escala. Através dessa implementação, a gente demonstra o resultado que serve como base para a educação novamente. E foi com esse intuito de educar o mercado, inspirar o mercado, que a gente criou uma revista digital gratuita e que foi essa conexão linda com a Vanessa, um projeto da Vanessa que ela trouxe para a gente e a gente foi cocriando e ela fez esse design lindo. E ela pode até explicar melhor do que eu o nome, Agnes, né, Vanessa? Que é a chispa, o fogo, a energia que vem e inspira a transição. A gente já está na nossa 3ª edição e a 2ª foi baseada justamente na educação. E isso surgiu do nosso núcleo de estudo, o Núcleo de Economia Circular, que vem desde 2016. E foi, então, a gente está no 6º ano, criamos essa rede de colaboradores que tem essa agenda comum de trabalhar para a transição, e a gente vai evoluindo aí na nossa rede de colaboradores que querem trazer uma provocação ao status quo e trazer um novo movimento. E foi assim que a gente desenvolveu, então, a revista, o livro, e a revista tem também como uma importante parceira da gente aí, a Érica, que estaria com a gente hoje aqui, mas ela fica na Espanha, então ela está já muito tarde, ela não conseguiu estar aqui com a gente, mas é uma pessoa que traz também uma essência incrível. Ela ia falar para a gente de todo o aspecto geopolítico, da evolução do tema, de como que a gente está nesse processo de evolução, desde da Rio, da Eco 92, e veio a Rio +20, agora a gente está na Rio 2030, então a gente está vendo aí a evolução do tema, o senso de urgência crescente para essa nova economia. Então, aqui é só para mostrar para vocês um pouco do contexto da revista. A gente vai ter, então, aqui a Marinês com a gente falando da importância da educação para as crianças. A revista traz um pouco aí da economia circular e educação para adultos. A Vanessa vai falar um pouco, então, desse pensamento circular, essa evolução espiritual e pragmática e de exemplos e como que a gente tem que desenvolver, então, novos produtos, pensar no porquê dos produtos que a gente está colocando no mercado, como consumir. E a Érica traz, então, toda essa essência do discurso ao compromisso, como que a gente tem que acelerar da teoria para a prática. E aí, só para um último elemento de inspiração, a gente traz da Holanda muitas práticas que a gente quer trazer para o Brasil, e a Holanda, inclusive, já
elaborou um manifesto de educação para a economia circular. É um modelo lindo de pensar como que a educação pode ser mais proativa, ousada, flexível, e um modelo multidisciplinar. E olha como a gente fala muito de cooperação com a indústria. Então, como é que a gente influencia a juventude a pensar num amanhã mais brilhante, projetar para o futuro, ter a tecnologia como algo para viabilizar novas soluções, entender esses produtos para a durabilidade, não só para o descarte muito rápido, repensar os modelos de negócio, os resíduos como recursos, priorizando sempre essa base de energia e combustíveis renováveis. E olha o 7 passo como junta-se a outros para criar valor agregado. Então, a gente está vendo aí que na essência da economia circular tem muito esse elemento de colaboração, de fazer junto. Então, a gente fala, para finalizar, que é como um iceberg. A gente pensa a tecnologia, a gente traz a ciência, mas a gente precisa de um novo arranjo geopolítico, de investimento, de comportamento. E eu fico tentando sempre aprender com a Lara e com todas vocês como me equilibrar mais, como comer de uma maneira diferenciada, para que o meu corpo e meu espírito esteja equilibrado, para a gente poder ter energia para fazer essa transição que integra todo mundo e cria novas interfaces e novas conexões. Então, a economia circular não se faz sozinho, vem com a gente, e é esse contexto que eu queria trazer aí para começar o nosso debate. Aqui estão os nossos contatos. E, Lara, é isso que eu faço, é isso que a gente tenta trazer aí para vocês, para inspirar a mudança e chamar todos para vir com a gente. Que lindo, minha amiga Bia. Eu fico, assim, emocionada, sabe? Fiquei até emocionada num momento, assim, de ter a honra de ter você junto com a gente aqui. Não posso chorar agora, mas é o seguinte... Eu lembro há uns 8 anos atrás, né, quando você voltou para o Brasil, aí Braskem, aí depois larga a Braskem para se dedicar, né, como uma consultora independente nessa área que não existia praticamente no Brasil. Eu lembro quando, muito corajosa essa minha amiga, né, e incansável, eu falo que ela é incansável, porque realmente, gente, vocês não têm noção, ela articula, ela faz um bem para o Brasil, assim. Ela articula na política, nas multinacionais, nos outros países, nas embaixadas, e as coisas. Eu fiquei muito feliz de ver quando, há 8 anos atrás, você falou para mim assim: economia circular, Lara, é o seguinte, é uma maneira muito simples. A gente não tem que comprar uma geladeira, a gente tem que alugar uma geladeira. O fabricante da geladeira tem que ser responsável pelo resíduo, vai receber a geladeira de volta e ele vai dar um jeito de transformar aquilo e para não ter resíduo. E aí agora você já me diz que a Omo já está assim, né? Não compre uma máquina, né? Tipo, não compre um sabão, venha comprar o serviço, né? Então já, de alguma maneira, né? Aí a outra lá já dando as cápsulas, né? De alguma maneira a gente está chegando lá, né, nesse nível de consumo, né, para a gente. Eu fico muito feliz. Estamos no caminho certo. Vou passar.